amigos e amigas da Nova Aliança AM 710 e FM 103.3 e todos os ouvintes e todas as ouvintes que nos seguem no Facebook e no YouTube da Comissão de Justiça e Paz. Estamos iniciando mais um programa de Justiça e Paz. Sou Vicente Sérgio, integrante da comissão, e o programa de hoje é uma continuidade. Fiz um convite para o professor Beni no programa passado, onde a gente começava a falar, onde a gente começou a falar sobre a importância, o que é a importância do PPCub. Então, hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre este tema, uma vez que ele é muito importante para a nossa realidade do Distrito Federal. Professor Beni, como está? Eu vou muito bem, obrigado, Vicente. É um prazer retomar o diálogo com você e com os ouvintes da Nova Aliança. Obrigado, professor, por mais uma vez estar aqui conosco. Professor, podia dar uma retomada rapidinha, sinteticamente mesmo, sobre o que falamos no encontro, no programa passado, um pouquinho sobre o que é o PPCub, a importância dele para a vida da cidade e para o acesso das políticas públicas, só para que, porventura, alguém que não viu o programa passado, inclusive já convido para que vejam, porque foi muito bom o programa passado, muito esclarecedor. Podia fazer uma síntesezinha para que a gente possa entrar na outra temática? Nós, na discussão passada, alertamos para o fato de que esse plano de preservação do conjunto urbano de Brasília, ele tem uma tripla condição. Ele, ao mesmo tempo que é ou deveria ser um plano de preservação para esse conjunto urbanístico que é tombado, né? Mas ele é também um plano de desenvolvimento da cidade. E é também uma legislação, uma lei de uso e ocupação do solo, ou seja, que define como se pode usar a terra, cada pedaço de chão, não é? E nós chamamos atenção para o fato de que, apesar de ter o nome preservação, é o que menos ele é. Ele é muito mais um plano de desenvolvimento, né, e de lei de uso e ocupação do solo, e que, sobretudo, atende mais a interesses particulares do que ao bem comum, do que ao interesse coletivo, né, de produzir uma cidade que, ao mesmo tempo, preserva o testemunho histórico de um período, de uma época, de uma arquitetura, de um urbanismo, de uma paisagem. Ao mesmo tempo ele preserva, mas ao mesmo tempo ele garante, ou deve garantir, o direito à cidade, né? Deve garantir que a cidade cumpra a sua função social. E aí nós apontamos uma série de problemas, né, na elaboração do plano e no seu resultado final do que foi aprovado pela Câmara Legislativa. Perfeito, excelente a síntese, de modo que porventura, quem não conseguiu ver o programa passado, agora já tem uma ideia, mas convido para que possam ir lá e dar uma olhada, porque foi realmente muito esclarecedor sobre essa questão. Muito bem. Professor, você lá no programa passado, como disse agora, apontava algumas questões que são importantes e merecem a devida atenção. Poderia nos dizer agora, por gentileza, quais os problemas que você verifica, que você considera existentes na lei que foi aprovada na sessão da Câmara Legislativa no dia 19 de junho passado? Que problemas mais importantes, porque se você for elencar todos vai ficar muito tempo, que problemas mais significativos você acha que existem naquele projeto? Bem, eu vou elencar o encontro que, na verdade, não são somente uma opinião crítica pessoal minha, momento crítico, né? Tem criticidade com relação ao que foi aprovado, né? O primeiro desses problemas é o fato de que
apesar das boas intenções declaradas e escritas como suas diretrizes principais, né? Apesar do discurso, vamos chamar assim, não é? De que não são criadas áreas, por exemplo, residenciais, onde antes não eram permitidas essas áreas, apesar desse discurso, eu diria, o plano não cria, mas ele permite criar, né? Ele autoriza criar. E o pior, ele permite a criação ao longo do tempo de uma maneira muito malandra, a meu ver, muito sorrateira, a meu ver, porque ele define áreas muito sensíveis, como, por exemplo, próximas às bordas, às margens do Lago Paranoá, que é uma chamada escala bucólica, que eu tive a ocasião de esclarecer o que caracteriza essa escala bucólica, né? As margens do lago, as áreas verdes, essa riqueza de natureza que a cidade tem não ocupada, né? O plano define muitas dessas áreas como passíveis de futuros planos, programas e projetos. Ou seja, poderão ser desenvolvidos, o plano autoriza o desenvolvimento de planos, de programas e de projetos para parcelar essas áreas e oferecê-las ao mercado imobiliário. E nós sabemos perfeitamente que são áreas que, vamos dizer assim, são o obscuro objeto de desejo do mercado imobiliário, porque são áreas muito valorizadas. Imagine dispor de áreas muito valorizadas, muito nobres, com áreas, paisagens privilegiadas, né? No centro da cidade ou próximo ao Lago Paranoá, é, e poderem ser desenvolvidos ali projetos. Quem é que vai ser o alvo desse projeto? Quem é que vai ser a clientela? Quem vai ser beneficiado? Eu penso que é óbvio dizer, não serão aqueles segmentos da sociedade que mais precisam de moradia ou de oportunidades de trabalho, de estudo, de lazer, de serviços, né? Vão ser naturalmente incorporações imobiliárias, eu diria até endereçadas, né, às pessoas de alto poder aquisitivo, não é? Então, o plano não cria, mas ele permite criar, ele autoriza, eu diria até que ele estimula, né, a criação de novos empreendimentos incorporadores. Não à toa são eh, esses segmentos técnicos, acadêmicos, críticos, né? Entidades profissionais que criticam o plano. E não à toa, quem celebra o plano são os incorporadores imobiliários. Opa, tivemos um probleminha na, no sinal do professor Beni. Vamos ver se ele retorna. São os O percalços. ponto Opa, professor Beni, tivemos um cortezinho no seu sinal, congelou aqui sua imagem e sua voz. Você dizia que os grandes beneficiários são essas grandes empreiteiras. são os grandes incorporadores imobiliários, as grandes empreiteiras. Eu diria até que, mesmo não sendo proprietários, né, porque uma parte dessas terras são públicas ainda, não é? Ainda, eu friso isso, né? Mas pelo que o plano permite, autoriza, elas poderão ser desafetadas. Desafetar significa transformar uma área que é pública em uma área que poderá ser privatizada, né? E é um festival de desafetações que poderão ser realizados. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo aí como um crítico, né? Muito importante. O plano ele é muito permissivo e licencioso desse ponto de vista, né? Dessas áreas que são o filé mignon da cidade. Elas não são
o contrafilé, patinho, acém, chã, carne de segunda, não. É o filé mignon, é picanha, né? Filé mignon da cidade e que muito provavelmente será objeto de desejo para ser abocanhada por esses filões do mercado imobiliário. Então, muito mais do que preservar, o que está sendo colocado na mesa são oportunidades de negócios, vamos falar bem claro, né? São oportunidades de negócios para empreendedores, não só da cidade, não só da cidade, mas de interesses imobiliários que extrapolam até os próprios empreendedores aqui. Virão, muito provavelmente, empreendedores das grandes cidades brasileiras, eu diria até internacionais, né? Como acontece hoje no mundo inteiro, o mercado imobiliário ele vai atrás de áreas que são muito privilegiadas, né, para desenvolver negócios, empreendimentos. O fluxo de capital circula pelo mundo inteiro. O capital não tem país, né, não tem nacionalidade. Então, daqui a pouco serão grandes multinacionais, se já não são, interessadas em desenvolver esses. Porque é uma cidade tombada, uma cidade que tem as características, uma capital, está no centro da América do Sul. Brasília tem uma série de virtudes, né? Vamos dizer assim. Agora mesmo eu acabei de ler uma matéria que coloca, saiu hoje nos jornais, que coloca Brasília de uma forma muito orgulhosa como o primeiro lugar, né, em qualidade de vida das cidades brasileiras, né? Uma matéria que saiu hoje publicada, né? Que fala em condições de qualidade de vida nas cidades, faz um ranking, né, das cidades sobre esse aspecto. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria chamar a consideração, né? E que E, não é muito fácil de perceber olhando para o plano, né? Tem que ter olhos muito atentos, né? Olhos de águia, para poder perceber essas entrelinhas, né? Esses desvãos aonde aparecem as oportunidades. Esse é um é o que primeiro está, aspecto aqui. que está por detrás da letrinha miúda lá, digamos assim, né, professor Beni? E Não, ali até o você, contrário, é o que está por trás da letra graúda. Está na letrinha miúda, exatamente, né? tá certo. E você falando, você dizendo disso, eu lembrava do programa passado que você falava do percentual de ocupação deste centro, que ainda é ínfimo em relação ao que se pensava, né? Quer dizer, Exato, é uma realmente, né, essa perspectiva é somente numa perspectiva de especular mesmo, porque de certo não deve exato, aumentar, né? Muito bem, que outras exato. coisas você vê de problema nesse sentido? Olha, um outro aspecto é parecido com esse, mas ele tem particularidades, é o fato de que ele destina para a Terra Cap as áreas verdes, públicas, vazias, lindeiras, significa dizer, em volta dos lotes registrados até 1979 em Brasília, né? É, só para você ter uma ideia, veja quantos vazios existem no interior das quadras residenciais. Veja quantos vazios existem em volta de lotes nas áreas centrais de Brasília e mesmo em áreas que não são centrais, né? Veja quantos vazios existem e todas essas áreas verdes vazias, né, que têm um papel ambiental, sobretudo, né, mas um papel também de oportunidades de lazer para a população, né, como áreas públicas, bens coletivos, né, da cidade, né, bem comum de uso do povo, né? É, ao serem destinadas essas áreas para a gestão da TerraCap, que todos nós sabemos, a TerraCap é a agência de desenvolvimento do Distrito Federal. Ela é uma imobiliária pública. Ela parcela e vende lotes para o mercado, né? Então veja aí que nós temos aí uma possibilidade de criação de lotes alterando usos públicos, né? Que eu diria assim, também ao sabor disso que você chamou de especulação imobiliária, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito discutido pela população, os meios de comunicação, os interesses imobiliários, né?
o fato de que a maioria dos lotes destinados a creches, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, postos de saúde, centros comunitários, clubes de vizinhança, etc., né? Eles são vazios, são desocupados. Muito provavelmente não se percebe o interesse do governo do Distrito Federal ou do governo federal de promover esses equipamentos, a construção desses equipamentos coletivos, comunitários, de interesse público na área da educação, da saúde, do lazer, da cultura, da segurança pública, etc., né? Então, é muito discutido, vamos, esses lotes, quem sabe, né, empreendedores particulares, já que o governo tem limite de recursos para poder construir equipamentos, quem sabe fazendo parcerias públicos-privadas, né, com empreendedores, aí, né, o governo arrecadaria e poderia investir nas áreas carentes. Aliás, tem sempre esse discurso, né? Poderia investir nessas parcerias público-privadas, recolhe investimentos privados e aplica em áreas carentes, áreas precárias. Então, esse é um segundo aspecto que eu chamo a atenção. Né? E isso aí é uma emenda, chamada emenda número 3, deputado Hermeto. Eu digo o nome e digo o nome do santo. Deputado Hermeto, uma emenda parlamentar que botou esse, eu não sei se é um jabuti ou se é um submarino, né? Mas que, vamos dizer assim, é uma bomba de efeito retardado, né, para a cidade. Esse é um segundo ponto, um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, né, e comentar de um outro problema. Não é fácil perceber isso, não é fácil detectar essas bombas de efeito, às vezes nem tão retardado assim, né? É, Às vezes são de efeito quase que imediato, exato, de curto prazo, né? exato. E, além disso, tem áreas que são destinadas a estacionamentos, onde passam a ser admitidas construções, tem alterações de uso diversas, né? Eu diria que é permissivo e licencioso sob esse aspecto. Por outro lado, ele é rigoroso, onde, no meu ponto de vista, não deveria ser. Ao contrário. Vou lhe dar aqui um exemplo. Hoje em dia, nós temos uma quantidade gigantesca de imóveis vazios, ociosos, subutilizados, que estão em áreas muito abastecidas de equipamentos, infraestrutura e serviços, como, por exemplo, o setor comercial sul. Tem mais de 1.000 imóveis vazios que não conseguem ser alugados, né? As pessoas não querem fazer empreendimentos lá porque consideram que não tem suficiente estacionamento, que não tem problemas, é uma área insegura à noite, no final de semana, etc., não é? E os shopping centers levaram muito do comércio de rua, né? O que antes era aquele típico comércio de rua, de atividade do varejo, né? Eh, Ficaram muito esvaziadas que a população ficou muito seduzida por esses templos do É. consumo As moderno, né? feirinhas, né? As Não só as feirinhas feirinhas, que existiam. é isso, mesmo as feirinhas e mesmo as pequenas lojinhas, Isso os também. Os mercadinhos mercadinhos, exatamente. de mercadinho, né? Onde a pessoa na vizinhança ia comprar o seu abastecimento cotidiano, né? Então, hoje, esses templos modernos de consumo, que são o shopping center fechado, né? Que usa o argumento da segurança, né? Lugares seguros, climatizados, né? Onde as pessoas vão fazer os seus passeios consumistas, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou um pouco franciscano nesse sentido crítico, né? E eu sou muito também adepto aí do Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, que as pessoas dizem assim, mas o senhor é contra o consumo? Ele falou, não, eu sou a favor da sobriedade. Eu sou a É, favor da sobriedade. os famosos espaços criadores de necessidades que nem sempre são necessárias. Exatamente, exatamente. Aquele consumo que é induzido, estimulado, as pessoas passam a acreditar que elas precisam consumir o tempo inteiro, né? E enquanto não ficam saciadas nessa sede de consumo que a propaganda, o marketing incute na cabeça das pessoas, né?
Então, esses templos de consumo moderno canalizaram muito dessas atividades de rua, que davam vida para as ruas nas nossas cidades, e em Brasília isso não é diferente. Nós temos uma quantidade infinita de lojas, salas de escritório, etc., vazias na cidade, subutilizadas. E o que não falta é gente precisando morar, precisando de um lugar para morar mais central, né? Mais perto das oportunidades, perto do mercado, de ônibus, linhas de ônibus, etc. e tal. Então, vou lhe dar aqui nesse exemplo, né? Nós temos, além do setor comercial sul, que é uma área bem tradicional da cidade, né, de um comércio, inclusive, popular, muito esvaziada, né? Muito mesmo. Nós temos a W3 Sul, tem mais de 1.000 lojas vazias, mais de 1.000 atividades assim que estão ociosas, subutilizadas, e ali passam centenas de linhas de ônibus que vão para Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, Gama, Sobradinho, etc., né, da cidade, né? Vazio, subutilizado, ocioso. Do outro lado, em frente às 500, do lado das 700, existem uma infinitude de casas que dão para a avenida principal e que têm pousadas, ou tem até os índios foram assassinados ali, né? Muito famoso, um caso muito famoso de um índio assassinado ali nos anos 90, né? Mas ali existe um potencial muito grande. E você veja o que eu estou falando, né? Que eu estou dizendo que é excesso de rigor. Ali o plano não autoriza, não permite uma modificação para dar vida para aquela avenida. Se você for para a W3 Norte, que é completamente diferente. Você vai ter do lado das 500 muitos usos, comércios, escritórios, bancos, atividades de instituições públicas, etc., né? Do outro lado tem uma fila de comércio e tem atrás uns predinhos, etc., que dá uma vida muito maior para aquele trecho. Veja, é uma mesma avenida chamada W3, que de um lado é cheia de restrições e de outro lado, e que está morta, está ociosa, vazia, né? E com um potencial enorme, ônibus à vontade passando ali, né? Rede de água, de esgoto, né? De tudo, né? E do outro lado você tem uma W3 muito mais dinâmica, inclusive com atividade mista, misturada. Tem uma série de predinhos lá que você tem comércio e serviço na portaria, no térreo, e nos pavimentos superiores você tem apartamentos pequenos, sem elevador. Então, isso democratiza o acesso à moradia numa cidade que é cada vez mais elitista e excludente socialmente, né? Então, veja, eu critiquei aspectos que eu reputo como permissivos e licenciosos, e, por outro lado, eu estou criticando aspectos que eu reputo como excessivamente rigorosos, né? Que Certo. poderiam dar uma outra dinâmica para a cidade, poderiam democratizar Isso. comércios, residências, né? Poderia, olha, o que poderia multiplicar de pequenos apartamentos para famílias pequenas, pessoas de potencial aquisitivo mais baixo, né? Uhum. Democratizando a cidade de uma maneira mais ampla. É excesso de permissividade do lado e excesso de rigor De por outro outro lado. lado. De outro Perfeito. lado, né? Perfeito. É um desequilíbrio, né? Que eu acho que, numa justa medida, poderia beneficiar milhares de pessoas, né? De família. E vou lhe dizer, o que esse excesso de rigor faz. Opa, voltamos a ter outro probleminha na rede. Vamos ver. Oi, professor Beni. Travou de novo. Então, Você dizia. é, Sim, sim. eu comentava que, às vezes, o excesso de rigor, Sim. ele gera ilegalidade. Gera irregularidade, né? Eu tinha um amigo meu que dizia assim: um pai licencioso costuma ter um filho muito permissivo. E às vezes um pai muito permissivo costuma ter um filho muito rigoroso, né? Então, falta essa calibragem Calibragem, né?
que poderia beneficiar Uhum. milhares de De pessoas pessoas. para morarem, para viver em áreas mais centrais, para terem acesso a oportunidades, e acaba gerando, na verdade, é uma cidade disfuncional, vazia e, eu diria, antieconômica para todo mundo. Perfeito, perfeito. Excelente, professor. Estamos conversando aqui com o professor Beni, ouvintes da nova aliança AM 710 e FM 103.3 e todos os que seguem as redes e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz, Facebook e o YouTube. Professor Beni, ante essa realidade que você apresenta, a pergunta é: ainda há possibilidade de ter uma reversão dessas dificuldades todas? E em havendo a possibilidade, como é que você poderia dizer para a sociedade civil que nos ouve, para as comunidades, para os ouvintes e as ouvintes que estão aqui nos acompanhando, como é que eles podem participar, inferir, para minorar esses impactos que você apresentou aí tão ruins para o exercício da cidadania? Olha, o estado atual da tramitação, ele passou pela aprovação na Câmara Legislativa, ele foi votado com 18 votos favoráveis da bancada governista, deputadas e deputados distritais que fazem parte, vamos dizer assim, que tem afinidade com o governo, esse governador, né, esse governo do Distrito Federal, e 6 votos contrários da bancada oposicionista, que não votou contra porque é oposição, votou contrariamente porque vê problemas, porque apontou problemas que os próprios 6 deputados que votaram contrariamente disseram: olha, nós não podemos aprovar nesse estado, mas um pouquinho mais de discussão, com um pouquinho mais de debate público, ouvindo mais e melhor a sociedade, a gente poderia aperfeiçoar e produzir uma lei que seria mais benéfica para o conjunto da população, para o interesse público, para o bem comum, não é? Então faltou pouco, eu diria, mas foram embutidas centenas, cerca de 140 emendas com esse caráter, eu diria, perverso para a cidade, com crueldades, eu diria, para o futuro a curto prazo da cidade. Agora, o governador arrogou para si fazer a análise para sancionar o projeto de lei, né? Porque depois que a lei é uma lei complementar, não é uma lei ordinária, é uma lei de caráter superior, complementar. Precisa se ter a maioria da Câmara, né? E teve. Teve porque a maioria da Câmara é formada por deputados governistas, né? Então agora aguarda-se a análise e sanção do governador, tá certo? Porém, esse é o ponto que eu gostaria de destacar para os ouvintes, né, interessados no tema da nossa cidade. Porém, é, após muitos debates públicos, críticos, né, eu tenho a impressão que todo mundo está acompanhando pela imprensa, no mínimo, as polêmicas, né? Então, Exatamente. após as polêmicas públicas, né, o governador anunciou que fará vetos antes de sancionar, se demonstrando sensível, digamos assim, ao clamor, né, popular das polêmicas e dos debates públicos, né? Estamos aguardando. Por outro lado, o Ministério Público do Distrito Federal, na figura da Promotoria da Ordem Urbanística e da Ordem Ambiental, também se demonstrou sensível ao debate crítico, aos apontamentos críticos que foram feitos e já anunciou, por meio da promotora que vem acompanhando esses debates, né? Aliás, 2 promotores que vêm acompanhando mais de perto esses debates, o Ministério Público já anunciou que, caso não sejam feitas modificações na sanção governamental, o Ministério Público entrará com uma ação civil pública, não é?
para que a justiça, né, decida, tome uma decisão judicial, apontando problemas que merecem, podem e devem ser revistos numa revisão do conteúdo da lei, para que o novo projeto de lei seja submetido à Câmara Legislativa, né? Então, Ok. eu diria que nós estamos agora No num aguardo. Uhum, interregno, né, entre a aprovação da Câmara que foi feita, uhum. estamos aguardando a sanção presidencial, governamental, Mental. e há um terceiro componente que eu quero também chamar a atenção, que é o fato de que o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IPHAN, por Uhum, meio do seu presidente, né, o Leandro Grais, que é o uhum, presidente do IPHAN nacional, uhum. já anunciou que, após os vetos e a sanção, vai solicitar que o IPHAN faça uma análise final e se pronuncie sobre a última versão do documento que vai Perfeito. ser provavelmente sancionado pelo governador. E eu Certo. imagino, pelo que eu conheço, não só do rigor, do caráter, da postura do Leandro Graz, mas também pelo rigor e pela seriedade da equipe técnica do IPHAN, eu Uhum. creio, apostaria as minhas fichas que eles farão uma leitura exemplar, Ok. rigorosa, criteriosa, em busca não só do interesse público, mas em busca, de fato, de uma política de preservação da cidade como patrimônio, mundial. Perfeito. Professor Beni, nosso tempo, Cronos, como sempre, não nos é muito favorável, não é? E estamos, então, encerrando o nosso tempo. Gostaria de agradecer enormemente a sua disponibilidade, tanto em participar do programa anterior como deste. Foi absolutamente esclarecedor para quem nos acompanha. Muito agradecido pela sua presença e espero ter outras oportunidades de tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço novamente a generosidade do convite honroso que me foi feito, e eu insisto em dizer isso porque eu reafirmo o meu apreço pelo trabalho muito justo, digno, humanitário e progressista da nossa querida Comissão de Justiça e Paz, e eu espero que essas duas entrevistas, esses dois debates que nós fizemos, tenham dado alguma contribuição para o esclarecimento da opinião pública, e para a elevação da consciência crítica, justa, humanista de toda a nossa população, para que a gente possa ter uma cidade melhor para todos e para todas, né? Perfeito, muito agradecido, professor Beni. Agradecido também a todos e a todas que nos acompanharam, seja pela Rádio Nova Aliança, seja pelas redes da Comissão de Justiça e Paz. Ouviremos agora a reflexão da nossa teóloga Simone Furquim, integrante da comissão, e logo em seguida convido a todos e a todas para acompanharem o programa de Dom Paulo. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa de Justiça e Paz. Até mais. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Nela, Jesus e os discípulos estão no barco, atravessando o mar da Galileia. Jesus dorme durante uma tempestade de fortes ventos. Os discípulos o acordam e perguntam: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? O texto nos informa que os discípulos não compreenderam a pessoa de Jesus. Quem é este para que até o vento e o mar lhe obedeçam? Diante desta incompreensão e do medo, Jesus questiona: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Naquele tempo, o mar era símbolo do medo, porque a legião de soldados combatentes vinha de Roma pelo mar, pelos navios. Ao enfrentar os ventos e tempestades no mar,
o evangelista está nos dizendo que Jesus enfrenta o poder romano, enfrenta a ideologia que destrói as vidas humanas. Nesta narrativa eivada de simbolismo, o evangelista levanta a questão para os cristãos de seu tempo, por volta do ano 70 depois de Cristo, um tempo em que eles viviam terrorizados diante da iminência da guerra e destruição de Jerusalém pelo Império Romano. O Evangelho está a encorajar os cristãos e cristãs dizendo: mesmo diante das dificuldades, se tivermos fé, teremos a força de Deus para lutar por uma vida melhor. Teremos Deus a nos libertar dessas tempestades. Estamos todos nessa barca também e devemos enfrentar as tempestades da vida com coragem, pois Jesus está dizendo: não tenham medo. É importante observar que na Bíblia, Deus está sempre a nos encorajar, desde o livro do Gênesis, passando pelos profetas e também no Novo Testamento. Ele sempre diz: não tenham medo, eu estou aqui. E nos textos de hoje, quando Jesus levanta a questão por que ter medo, nos pede uma atitude ativa e não passiva, pois o medo paralisa. Ele é o contrário da fé, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Ele nos impede de fazer valer já neste mundo o sonho de Deus para a humanidade. Quando Jesus pergunta por que estão com medo, ele está nos pedindo ações proféticas, com coragem, com fé, para enfrentar as tempestades da vida, inclusive enfrentando os poderes que destroem a vida humana, que promovem a miséria, a fome. Portanto, nesse período do tempo comum, vamos aprender com Jesus, vamos ter coragem e vamos ser profetas e profetisas de nosso tempo. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição.